E a vitória é definida pela, sabe, liderança russa que tem o apoio total do povo russo. A economia russa está sofrendo. Você assistiu a, sessão de perguntas e respostas de mais de 3 horas de Vladimir Putin esta manhã. Quantas dessas perguntas eram sobre a economia? Uma grande quantidade deles. E será que esta era uma economia próspera, em crescimento, ou as pessoas estão a ligar e a dizer, olha, há problemas aqui, há uma carga tributária muito pesada, há uma grande escassez de peixe, Quer dizer, vocês estão passando por tudo isso. O governo russo está escondendo alguma coisa disso? Não. Eles, na verdade, criaram um fórum para que o mundo inteiro pudesse assistir, onde os problemas econômicos da Rússia são abertamente expostos, onde eles discutiram absolutamente tudo, incluindo o Banco Central russo e o papel fundamental que ele desempenha no gerenciamento da inflação. E Vladimir Putin está aqui dizendo, temos problemas, estamos nos ajustando a isso, temos que fazer ajustes aqui, temos que fazer aquilo. Isso é uma falha aqui, estamos trabalhando nisso aqui, sabe? Ele não está, sabe, tentando enganar as pessoas. Mas o que você está vendo é uma nação que está funcionando em todos os níveis, funcionando. Há problemas. Quem não teria problemas com 20 rodadas de sanções impostas à Rússia pela Europa, a apreensão de 240 bilhões de dólares de seus ativos nacionais, os Estados Unidos sancionando a energia, perturbando a forma como eles obtêm renda? Quem não teria problemas? Mas a Rússia, eu já estive lá, sabe? E sim, eu recomendaria que você fosse lá também e não falasse com pessoas em Washington, D.C. Que nunca estiveram lá. Não é uma sociedade em falência, é uma sociedade próspera. Eles têm alguns problemas, mas estão prosperando. Prosperando porque são patriotas russos. Não há uma massa fervilhante de, russos desencantados rezando pela queda de Putin. Gilbert Doctorow ele está simplesmente errado, fundamentalmente errado nisto. E não há ninguém que partilhe a sua opinião, exceto estes oficiais americanos que estão tão desligados da realidade, que nem tem graça. Mas não, a Rússia não está em desordem, o exército não está em desordem, a economia está funcionando. Sabe, como Vladimir Putin disse, as pessoas gostam de apontar certas estatísticas sobre as taxas de inflação, mas a inflação está caindo. Quer dizer, saiu um artigo recentemente sobre a expectativa de vida do homem russo médio ser de 68 anos. Não está bom, poderia ser melhor. Foi 57 em 1998. E agora está em 68, enquanto a Rússia está em guerra, onde estão perdendo alguns de seus homens. 68. Como é que vocês foram de 57 para 68? Isso significa que muitas coisas verdadeiramente positivas estão ocorrendo na Rússia, coisas que estão aprimorando a vida e revertendo uma tendência. Não se consegue reverter, a expectativa de vida da noite para o dia. É preciso tempo para alterar os problemas sociais que deram origem a essa situação, e Vladimir Putin conseguiu fazer isso. E a Rússia, atualmente, é uma nação que segue a trajetória correta. Quer dizer, taxas de hipoteca, estão falando, o quê? 20% para hipotecas? Sim? Nossa, eu lembro que em 80, 81, os juros hipotecários americanos eram quase 20% também. A nossa sociedade ia colapsar. Não, problemas econômicos, mas não mencionam que a maioria das pessoas que precisam comprar casas agora obtém a taxa de juros preferencial de 6% para hipotecas. Então, sim, há uma alta taxa de juros de hipoteca por aí, mas para as pessoas que realmente precisam das casas, elas obtêm taxas de juros de hipoteca de 6%. Então, de novo, as pessoas simplesmente não conhecem a Rússia, não entendem a economia russa, não entendem a realidade russa. Eles selecionam os dados que lhes convém. Quer dizer, eu adoro aquele... Você sabe, uma certa porcentagem dos russos não tem, um sistema de encanamento que funcione. Sim, porque eles vivem no maldito extremo norte. Você sabe o que acontece com o encanamento no extremo norte, o encanamento externo? Congela, os canos estouram. Então é por isso que eles não têm as coisas que vocês estão acostumados. Eles já se adaptaram a isso. É a realidade russa, pessoal. Mas se você for a Moscou, todo mundo tem descarga, é um lugar moderno. Se você for a qualquer cidade russa moderna, é tudo... Eu já estive lá. Gilbert, eu não sei, quer dizer, acho que ele vai a São Petersburgo e Moscou, mas talvez Gilbert devesse ir para a Rússia de verdade e vê-la antes de abrir a boca. E talvez os oficiais do ZEAUA devessem fazer o mesmo, fazer com que o pessoal da embaixada do ZEAUA saia do prédio da embaixada em Moscou e viaje pela Rússia para ter uma verdadeira visão da realidade da Rússia. Porque a realidade da Rússia é muito diferente do que está sendo retratado na mídia ocidental, do que está sendo retratado por Seymour Hersh, que repete, fontes americanas que não sabem nada sobre a Rússia, quer dizer, o russo. Vladimir Putin, quer dizer, a ideia...
Adoro esta. Eles divulgaram. Ele divulgou os 6 pontos que os russos aparentemente concederam a Driscoll, que agora é uma estrela do rock. Ele é o secretário do Exército. Sabe, o secretário do Exército, ele tem 36 anos, não sabe de nada. Ele era um primeiro-tenente, tem experiência de combate limitada, mas agora é o secretário do Exército. A propósito, além de ser o secretário do Exército, ele também é o chefe do departamento de ATF, álcool, tabaco e armas de fogo. Agora, eu ainda não entendi bem como isso funciona. E o que isso faz na carga de trabalho dele, mas aparentemente esse cara é uma estrela do rock que, sabe, de repente está assumindo a questão da Ucrânia, e ele tem feito milagres. Sabe, meu Deus, ele foi a Abu Dhabi, onde se encontrou com os russos. Você sabe a verdade sobre o que aconteceu lá? Budanov e o chefe da GRU estavam se encontrando em Abu Dhabi para falar sobre a troca de prisioneiros. A troca de corpos mortos, porque é isso que eles fazem. E o Driscoll lá apareceu sem qualquer aviso e tentou intrometer-se e ter conversas com os russos que ele, de facto, não estava autorizado a ter com eles. E a partir disto, de repente, somos informados de que os russos não vão aceitar um exército ucraniano de 600 mil homens. Bem, eu não sei, sinceramente. Eu ouvi o Vladimir Putin a falar ontem e também esta manhã. E você, ouviu? Não haverá, de facto, um exército ucraniano com essa dimensão. Os russos não vão concordar com isso. O exército ucraniano tinha 260 mil homens quando esta guerra começou. E esse era um exército treinado pela OTAN, que a Rússia disse que não seria permitido sobreviver. Hoje eles, tem, 800 mil soldados treinados pela OTAN hoje. Você acha que a Rússia vai permitir isso? Não. O exército ucraniano terá 50 a 60 mil, não afiliado à OTAN, não treinado pela OTAN, mas, de acordo com as fontes americanas de Seymour Hersh, esta é a realidade, que Putin vai permitir que isso aconteça porque ele perdeu o controle da guerra. Os generais dele estão contra ele. Os generais dele não estão contra ele. Quem diabos inventou essa estupidez? A população russa está mobilizada. Ele venceu a eleição no ano passado com o maior mandato já concedido a qualquer autoridade russa eleita. E foi uma eleição legítima. Em tempo de guerra, ele dominou. O povo russo disse: você é o homem, o sujeito em quem confiamos, é você quem queremos para nos tirar dessa confusão. Há problemas na Rússia? Você está certíssimo. Há problemas na Rússia. Sempre houve problemas na Rússia. Ele herdou um caso perdido e por 25 anos ele tem trabalhado muito duro para consertá-lo, mas foi traído a cada passo pelo Ocidente, que não quer que ele tenha sucesso. Por que você acha que ele foi a Munique em 2007? Porque o Ocidente ama a Rússia, por isso agia assim. Por que você acha que houve uma guerra na Chechênia? Porque a CIA estava trabalhando com os chechenos para agitar e dividir a Rússia? Então, durante todo esse tempo em que Putin esteve no poder, ele tem suportado o fardo de um Ocidente unido que buscava sua ruína, que queria derrubá-lo. Navalny era, na verdade, um ativo da CIA e dos britânicos. Existe uma gravação em vídeo do vice de Navalny, onde ele diz: eu preciso de 10 milhões de dólares para minar a democracia russa. Vocês não querem se lembrar disso, não é mesmo? Vocês não querem saber absolutamente nada sobre a realidade de Navalny. Ele é um fantoche 100% controlado pela CIA. Eles não são, de forma alguma, um representante da democracia. Nada disso. Isso foi, na verdade, uma conspiração do Ocidente para atacar a democracia. E então, quando a Rússia se ajustou para sobreviver, eles disseram: vejam como a Rússia é antidemocrática. Gente, isso está simplesmente errado. Tudo isso está errado. Joe Biden viajou para Moscou no ano de 2011 e se encontrou com a oposição russa lá em Moscou durante um ano de eleições e afirmou que Vladimir Putin seria algo muito ruim para Vladimir Putin concorrer novamente à presidência. Você consegue imaginar Dmitry Medvedev vindo para os Estados Unidos e dizendo: não, seria muito ruim para J.D. Vance concorrer a presidente em 2028? Os americanos diriam: bem, puxa, obrigado por vir e nos dizer isso. Ou nós os expulsaríamos, sabe, com piche e penas e os expulsaríamos do país por interferir. Joe Biden foi lá e disse isso a eles. Como você acha que os russos respondem a isso? Como você acha que eles respondem a Hillary Clinton, dizendo o que ela disse sobre as eleições, minando a confiança do povo russo nas eleições parlamentares que ocorreram em dezembro de 2011, na preparação para a eleição presidencial de 2012, que trouxe Vladimir Putin de volta ao poder? Estou dizendo que a Rússia é uma democracia perfeita? Não. Nem mesmo os russos afirmam que seja uma democracia perfeita. Os próprios russos a chamam de democracia russa. É uma democracia russa que foi amplamente moldada pela interferência dos Estados Unidos. 1994, o senhor.
Mary, que era o encarregado de negócios, o chefe de assuntos políticos na embaixada do Zaruá em Moscou, escreveu um longo memorando, um novo longo memorando, longo telegrama, e ele basicamente repreendeu os Estados Unidos por destruir as instituições democráticas russas, porque queríamos manter, sabe, o Boris Yeltsin no poder. Então, impedimos a Rússia de se tornar uma democracia no exato momento em que poderiam ter se tornado uma democracia. Mas permitimos que Boris Yeltsin suprimisse, como ele suprimiu Scott. Ele colocou tanques malditos na rua em outubro de 1993 e atirou no parlamento russo. Ele mandou tropas ao parlamento para matar líderes democráticos russos que discordavam de suas políticas. E depois nós o ajudamos a manipular a nova eleição para reeleger um novo parlamento. Quer dizer, nós destruímos todas as instituições na Rússia, seja economicamente, politicamente, tudo. Nós criamos um caos completo de propósito. E Vladimir Putin os tirou dessa situação, sabe? E ele o fez, e o povo russo o ama por isso. Sim, havia uma maioria ou uma minoria de russos que acreditavam em todas as mentiras do Ocidente, sim. E adivinhe o que aconteceu depois que a operação militar especial começou? 900 mil deles partiram, fugiram porque não queriam fazer parte da Rússia de Vladimir Putin. Para onde eles fugiram? Para a Europa, para os Estados Unidos. E o que está acontecendo agora? A vasta maioria deles já regressou à Rússia, afirmando: nós cometemos um grande erro. Nós queremos regressar. Nós queremos fazer parte de tudo isso. Shatunai. Não queremos fazer parte disto. Os outros estão a preparar-se para serem expulsos e pisoteados, esses covardes, ou simplesmente venderão as suas almas a, sabe, Mikhail Khodorkovsky, na sua pequena instituição do MI6 em Londres, ou sabe, andarão com Gary Kasparov e essa gente a minar a democracia russa. Mas sabe, o Ocidente, nós enganamos-nos a nós próprios. Nós acreditamos na estupidez dos nossos próprios propagandistas. A realidade do que fizemos à Rússia nos últimos 50, 60 anos deveria enojar a todos, pois não tentamos ajudá-la. E aqui está a ironia disso. Os malditos russos ainda estendem a sua mão de amizade. Os russos ainda dizem: está tudo bem, mas não podemos simplesmente nos dar bem, afinal? Podemos encontrar uma maneira de nos darmos bem? Meu Deus, se não fosse pela paciência e pela, quero dizer bem, apenas a pura humanidade da Rússia, estaríamos em guerra hoje, porque se fossem os Estados Unidos sendo tratados da forma como a Rússia está sendo tratada, teríamos varrido essas nações da face da terra. Jamais toleraríamos isso. Europa nunca toleraria. A Rússia tem tolerado isso e prosperado no processo. Quer dizer, você consegue imaginar o quão incrível a Rússia seria hoje se não tivéssemos feito todas as coisas que fizemos contra eles, se apenas permitíssemos que a Rússia fosse a Rússia por sua própria vontade, sem sancionar a economia deles, deixando a economia deles funcionar da forma como deveria funcionar, deixando a democracia russa evoluir da forma como deveria evoluir? Você consegue imaginar como a Rússia seria hoje? Sabe, há muita corrupção na Rússia hoje, muita corrupção. Não estou pegando no pé dos russos. Eles admitem. É só ler os jornais. Eles prendem este general, eles prendem este governador, este vice-governador. Existe corrupção na Rússia hoje. Por quê? Porque a Rússia era um estado inerentemente corrupto por causa do que fizemos a ela nos anos 90. E quando Vladimir Putin se tornou presidente, sabe, não se pode simplesmente limpar a casa da noite para o dia. É preciso lidar com a realidade que se tem. A realidade que ele tinha era uma Rússia inerentemente corrupta, dominada por esses oligarcas, ladrões, conspiradores, a escória da terra. Não há nada de bom em nenhum desses oligarcas. Eles roubaram dinheiro e roubaram dinheiro de uma forma, só para as pessoas entenderem, eles roubaram dinheiro deliberadamente dos aposentados, dos russos reformados que venceram a Segunda Guerra Mundial. Há uma grande história não contada. Quando digo grande, quero dizer grande em termos de tamanho, não em termos de, sabe, quão boa ela é. É uma história horrível sobre o que aconteceu a centenas de milhares e até mesmo milhões desses pensionistas. Os homens e as mulheres que salvaram a Rússia, que salvaram a União Soviética através do seu sacrifício. As pessoas que lutaram nas linhas de frente. As mulheres que trabalharam nas fábricas para produzir as armas que foram usadas pelos soldados que sacrificaram suas vidas no campo de batalha. Estas eram as pessoas valorizadas pela União Soviética, pessoas respeitadas pela sociedade soviética. Mas quando a União Soviética colapsou, a Rússia aprendeu a odiar a si mesma. E uma das primeiras coisas que a Rússia fez foi virar as costas a esses aposentados, porque pessoas como Jeffrey Sachs, que não admitirão hoje o seu papel, mas Jeffrey Sachs entrou e ajudou a criar um sistema onde a rede de segurança falhou para o povo russo.
E assim, esses milhões de aposentados foram abandonados. E o que aconteceu depois? O crime organizado veio e tirou vantagem deles. Sabe? Eles se uniram ao legista e ao chefe de polícia e basicamente os apartamentos acabavam sendo abandonados. De que forma eles eram abandonados? Bem, a máfia russa descobriria onde o aposentado estava, os filhos já os tinham abandonado há muito tempo, estavam sozinhos e os levariam para uma colina e os matariam a tiros, descartariam seus corpos, depois voltariam e fariam com que o apartamento fosse declarado abandonado, então eles conseguiriam isso. Outra coisa que aconteceria também é que pessoas como Khodorkovsky se apossariam, porque quando a União Soviética desmoronou, todo esse patrimônio era estatal. Então, todo mundo recebeu um vale, porque aquilo pertencia ao povo. E as pessoas todas receberam vales que diziam, você tem, é como ter ações, mas eles estão morrendo de fome e não conseguem comer, e não há assistência médica, não há nada, e eles precisam conseguir algo. Então, esses oligarcas chegavam e diziam, bem, vamos comprar suas ações. Aqui vamos te dar rublos suficientes para comprar pão agora. Quando você está morrendo de fome e olhando para um pedaço de papel e não percebe que, eventualmente, este papel valerá algo, mas agora você tem um pedaço de papel e está morrendo de fome. Você diz, meu papel, me dê comida. Agora, no mês que vem, eles ainda estão com fome. Agora, eles não têm mais o papel deles e ninguém cuida deles. Então, os tiram e os fuzilam. Tudo bem? Foi isso que os oligarcas fizeram. Eles são responsáveis pelos assassinatos de milhões de russos. Milhões de russos. Eles são seres humanos desprezíveis. Mas eles controlavam a economia russa e não podiam ser ignorados. Então, Vladimir Putin teve que lidar com eles, ele teve que trabalhar com eles, ele teve que controlá-los, ele teve que colocá-los sob controle. Ele tinha que fazê-los reinvestir e era uma luta constante. Na verdade, os russos ainda estavam roubando bilhões de dólares ou rublos da economia russa até a operação militar especial, quando uma das maiores coisas que o Ocidente fez foi sancionar os oligarcas. E Putin disse, bom, e agora você perdeu todo aquele dinheiro que tirou da Rússia? Sinto muito. Você pode falar com os europeus sobre isso, não vamos sair em sua defesa. Mas se você quiser continuar a trabalhar na Rússia agora, as regras mudaram. Você não tira mais dinheiro da Rússia. Tudo é reinvestido de volta na Rússia. E tudo é feito legalmente. Eles estão começando a limpar a corrupção. Mas a corrupção era sistêmica. E a Rússia ainda está trabalhando nisso. A Rússia não é perfeita hoje, de forma alguma, nem de perto, mas eles estão incomparavelmente melhores hoje do que estavam quando Vladimir Putin assumiu o poder. E estão seguindo uma ótima trajetória que se tornará ainda maior se esta guerra chegasse ao fim. Mas as pessoas estão apostando no fato de que a Rússia vai colapsar. A Rússia não vai colapsar. A sociedade está 100% com a liderança, que está 100% comprometida em garantir a segurança e a estabilidade da Rússia daqui para frente. Mas isso exige que a Europa pare de tratar a Rússia como um recurso que pode ser desmembrado. Exige que os Estados Unidos parem de ver a Rússia como uma inimiga e comecem a vê-la como uma força de estabilidade, o que os Estados Unidos estão fazendo agora. A Europa se opõe a isso, mas as pessoas precisam confrontar a realidade russa e a melhor forma de se confrontar com a realidade russa é ir para a Rússia. Vão para a Rússia. Não é nada difícil. Eu sou capaz de fazer isso e o meu próprio governo não quer que eu o faça. Você pode simplesmente ir para a Rússia e assim que você chegar à Rússia, eles o tratarão bem, eles o tratarão de forma justa e correta. Eles não o farão passar por vilas Potemkin, enganando-o. Eles permitirão que você vá a quase todo lugar que desejar. Não para ir a instalações militares secretas. Não tente, vão te prender e te pôr na cadeia. Mas se quiser ir a Novosibirsk, vá a Novosibirsk. Se quiser ir a Ekaterimburgo, vá a Ekaterimburgo. Se quiser ir a Omsk, vá a Omsk. Se quiser ir a Yakutia, vá a Yakutia. Vá a Vladivostok, vá a Sakhalina, vá a Kamchatka, vá ao Altai. Vá conhecer a Rússia. Encontre o povo russo. Ouça o povo russo. Escute o que eles têm a dizer. Veja o que eles podem te mostrar. E assim você conhecerá a verdadeira realidade russa. Não seja um Gilbert Duckdraw e ande com um bando de octogenários em um café qualquer, que vão ficar relembrando as glórias de tempos passados. Não faça isso. Vá sair com o verdadeiro povo russo. Vá ao mercado local, sabe? Aquele onde você não vai aos hotéis 5 estrelas, embora se tiver dinheiro, porque não? Mas vá aos hotéis 3 estrelas. E quando sair dos hotéis 3 estrelas, atravesse a rua, deixa duas quadras e você verá o supermercado. E entre no supermercado e conviva com as pessoas. Eu fiz isso todas as noites que estive na Rússia da última vez. Eu só fiquei e conversei com o dono da loja e vi as pessoas que chegavam. São pessoas da rua, não são as elites, não são os ricos. E eu só conversava com eles. Como vai? Como estão as coisas? Ei, quer falar sobre o preço do café? Porque essa era uma das implicâncias de Gilbert Duckdraw.
Então eu disse, ei, vamos conversar sobre o café, o preço do café, o que você tem notado nos preços? E eles terão uma conversa honesta com você. Eles dirão, estamos ganhando mais dinheiro agora, mas está custando mais. Sabe? E isso indiretamente apoia a ideia de uma economia superaquecida que Vladimir Putin está lutando para controlar agora. Mas é claro que está superaquecido quando você, sabe, eleva os níveis da indústria de defesa para o patamar atual e injeta dinheiro. Você precisa contratar, sabe, pessoas talentosas. Você tem que pagá-las mais, então está injetando muito mais dinheiro na economia. Mas Vladimir Putin disse novamente, eu queria que as pessoas ouvissem esse cara. Ele diz que, vivemos numa economia de mercado. É sobre oferta e demanda. Não podemos manipular o mercado porque isso é realmente ruim para o mercado. Bem, nós podemos tentar colocar os preços sob controle ao criar condições estáveis para o mercado, mas se nós interviermos e começarmos, sabe, a controlar os preços aqui, começamos a perturbar o fluxo natural da economia de mercado. Esta é a realidade, o mercado, ele próprio, irá corrigir-se. Às vezes, é um período doloroso de correção, mas ele vai se corrigir. Esta é a realidade da Rússia. Eu vi isso com meus próprios olhos. E eu aconselharia as pessoas a fazerem isso. E você diz, bem, por quê? Porque se você não o fizer, especialmente se você for europeu, você pode estar morto em breve. Porque há idiotas na Europa agora falando em atacar Kaliningrado como forma de retaliar os russos. Os russos vão apagá-lo do mapa.